Bom, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos de escatologia preterista. Eu espero que vocês tenham acompanhado os outros vídeos e, fazendo um resumo geral, onde paramos até aqui, nós já vimos basicamente o guia para iniciantes do preterismo do Gary DeMar. São 20 páginas, o download gratuito do e-book está disponível na descrição e eu indico a vocês, se vocês estão chegando agora nesse vídeo, eu indico que vocês dêem uma olhada, principalmente se você é iniciante no estudo da escatologia, porque é um guia para iniciantes do preterismo. E quando a gente fala em preterismo, nós temos que levar em consideração toda uma estrutura, todo um sistema, toda uma narrativa de pensamento, de estudo teológico e escatológico, ok? Então, confere lá os links anteriores. Nós tratamos sobre o que é profecia e o exemplo maior sempre, é buscar as profecias que foram proferidas, que foram profetizadas a respeito de Jesus Cristo, e todas se cumpriram e algumas se cumprirão. Aí também a gente discutiu rapidamente, vocês dêem uma conferida lá no guia, um princípio muito importante de interpretação, que é Escritura interpreta a Escritura. Aí também vimos questões relacionadas ao tempo, ao fator tempo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Outra questão muito importante sobre a interpretação bíblica, não só a interpretação escatológica, mas a interpretação bíblica, é você conhecer a audiência primária. O que é a audiência primária? Dá uma conferida lá nos vídeos anteriores. Como examinar uma passagem, introdução e importância de conhecer as línguas originais, pelo menos um pouco, com base em comentários, com base em manuais, em dicionários, do grego e do hebraico, se possível, mas temos muito material disponível. E aqui até lembrando a disponibilidade de material que temos hoje em língua portuguesa é muito grande, é muito extensa. Eu recomendo a vocês que vocês dêem uma conferida, principalmente no site revistacristã.org, tá certo? Na terceira parte do guia, o Gary DeMar faz um alerta para que ao examinar as Escrituras, que a gente tenha cuidado com certas palavras, para que a gente não caia num literalismo desnecessário. Há passagens bíblicas que são literais, mas há passagens bíblicas que não são literais, são simbólicas ou têm outro significado, e é preciso fazer essa captura, essa busca de conceitos, de figuras de linguagem, de gêneros literários, para que a gente saiba o que a gente está estudando. E é como o próprio guia ele fala, ele diz que você não pode examinar uma literatura, que no caso os escritos bíblicos, eles representam um gênero, eles têm seus gêneros literários e é literatura. Temos que examinar como literatura, isso é o resumo que ele faz. As figuras de linguagem, que são muitas, é bom conhecer, e ele começa a entrar nos estudos de Apocalipse. Apocalipse, uma das coisas mais importantes para estudar Apocalipse é estudar muito mais o Antigo Testamento, principalmente aquelas referências mais diretas, referências aos profetas, referências diversas no Antigo Testamento. Uma questão importante que o guia
levanta, começa a iniciar a discussão, é sobre a questão da data e o fator tempo em Apocalipse. Assista os vídeos anteriores e dá uma conferida lá, tá certo? Aí no final do guia há várias referências para que você continue a fazer pesquisas relacionadas ao que foi estudado. Exemplo, como é que a igreja primitiva ela pensava sobre o fim do mundo. Isso é um assunto importante. Tem lá disponível, está na revista, A Igreja Primitiva e o Fim do Mundo. Dá uma conferida lá. Aí tem sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é um assunto muito envolvente e muito controverso, e é o que mais divide, é motivo das maiores divisões da escatologia, é sobre as questões da segunda vinda do nosso Senhor. Outro ponto que será tratado também, está disponível para baixar os links, está lá no final do guia, é sobre a ressurreição de Jesus Cristo, sobre a grande tribulação. Essa grande tribulação nós vamos ver também no decorrer dos vídeos, se o preterismo deve ser parcial ou se o preterismo deve ser total e o que é o preterismo. Um pouco sobre pré-milenismo e um livro que realmente vai valer a pena gastar mais tempo, que é o Comentário Preterista sobre Apocalipse. Bom, enfim, são muitas referências no guia, você dá uma conferida lá e você mesmo tira a sua conclusão. Hoje eu quero destacar para vocês um dicionário de escatologia do preterismo. Qual a necessidade de conhecer um dicionário? Esse dicionário também está disponível para você baixar gratuitamente e fazer seus próprios estudos. Esse dicionário nada mais é do que a gente começar a entender, a acostumar a audição dessas palavras relacionadas mais à escatologia. E esse dicionário, ele foi separado com 343 verbetes. Esses 343 verbetes, eles têm um acompanhamento breve, um breve histórico sobre aquela palavra e alguns até um estudo mais aprofundado na questão exegética, que a gente chama de questão exegética da palavra. O dicionário de escatologia tem 162 páginas e você pode baixar gratuitamente. Você abre sua pastinha lá de escatologia e coloca esses PDFs lá dentro. Eles são livres para você estudar, para você usar, fica à vontade. Bom, estamos no dicionário agora. O guia ficou para trás, estamos avançando para o dicionário. O dicionário ele está dividido sobre a importância da escatologia bíblica ou sobre a importância da escatologia em geral. E ele vai falar também sobre o preterismo, obviamente, e ele vai ensinar também como usar o dicionário de forma mais eficaz. E aí ele vai começar a mostrar as abreviaturas e vai ter toda aquela lista de palavras relacionadas à escatologia. Vamos lá. De início, o próprio dicionário ele faz um alerta e um aviso importante, dizendo que esse dicionário ele tem como objetivo trazer uma visão geral para que você entenda melhor sobre o preterismo, principalmente para pessoas que fazem mau juízo ou más interpretações e acusações do que é o preterismo, e muitas vezes essas acusações elas são infundadas, elas são desonestas intelectualmente e pode-se dizer que até de má fé ou por ignorância. De algum modo, quando você realmente conhece
o sentido da palavra, você não permite que a pessoa que está fazendo uma defesa contrária à sua, essa pessoa interprete a palavra de outro jeito. Ela vai ter que interpretar a palavra do jeito que a palavra realmente é. Esse é o sentido de ter um dicionário, de ter um glossário, de ter uma lista de palavras, de verbetes, para que você realmente use a palavra no seu sentido mais aproximado do que significa a palavra, e não o que numa discussão escatológica a pessoa use uma palavra de forma distorcida. Você está defendendo uma coisa que você está pensando de um modo e a outra pessoa está interpretando de outro modo. E isso aí vai criar um conflito, vai criar um ruído e você não vai defender, você não vai conseguir desenvolver um sistema consistente e que permita uma autodefesa mais apropriada segundo o significado, o melhor significado da palavra. O alerta do guia é que a cada ponto que você defende sobre o seu sistema de interpretação, o pré-milenismo defende sobre um ponto de vista, o amilenismo defende sobre outro ponto de vista, o pós-milenismo defende sobre outro ponto de vista. É necessário que se aprofunde nas palavras, principalmente nas palavras, detalhe por detalhe. Então a intenção é que a gente realmente comece a estudar o que é o preterismo e que, se acontecer de você discutir com alguém sobre esse assunto, a pessoa vai ter que discutir segundo o significado real daquela palavra. A intenção de desenvolver um dicionário vem da necessidade de que você se fundamente melhor na escatologia e do ponto de vista preterista. E isso, nós temos uma carência em língua portuguesa nessa área, e este dicionário ele vem para suprir essa necessidade. É um trabalho que levou meses para ser desenvolvido. Ele está desde 2016 em língua portuguesa. E aqui a importância de conhecer a escatologia bíblica e o preterismo. A escatologia é um dos temas mais importantes e fascinantes da Bíblia. Alguns autores, teólogos, eles colocam que é impossível você ser um cristão ou ler a Bíblia e não ter a mínima noção de escatologia. Por que é impossível? Porque a escatologia vai falar de vários assuntos que são unânimes a toda a cristandade. Exemplos: a volta de Cristo, o juízo final, a ressurreição dos mortos e por aí vai. Alguns assuntos, como a segunda vinda, é unânime. Agora, como será essa segunda vinda? Como nós podemos entender melhor sobre essa segunda vinda? Isso só através de estudos, para que a gente não fique buscando sinais errados, sinais errôneos, para que a gente não fique buscando sinais e ruídos errôneos, e sim que realmente a gente entenda, o que é mais bíblico e o que são invenções da imaginação humana. Invenções da imaginação humana é o que nós temos que conhecer e descartar. Esse é nosso objetivo. Aqui uma observação sobre o preterismo. O preterismo não é uma invenção teológica. O preterismo não é algo novo. O preterismo faz parte de toda leitura teológica, de toda cristandade. Em um grau ou noutro, todos os cristãos são preteristas. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe que aconteceu o exemplo maior da crucificação. O exemplo maior da crucificação, você sabe que a crucificação aconteceu no passado.
Você sabe que a crucificação aconteceu aproximadamente 2000 anos. Esse acontecimento passado, isso é preterismo. Ninguém discute isso. O que se discute é quais foram as profecias que foram cumpridas e quais são as profecias que ainda serão cumpridas. Essa é a grande discussão da escatologia. Mas aquilo que já foi cumprido, isso é preterismo. Bom, pessoal, vamos deixar um versículo aqui de introdução ao dicionário, Atos 17, 11, que vai falar sobre pessoas que eram chamadas de bereanos. Os bereanos foram elogiados por serem nobres, e no sentido dessa nobreza, essa nobreza no sentido de que eles, ao receberem a mensagem, eles tinham um interesse vívido, eles tinham um grande interesse pela mensagem, e além desse interesse, eles se dedicavam ao estudo diário das Escrituras, e o propósito de estudar as Escrituras diariamente era para conferir, era para examinar se tudo correspondia à verdade ensinada pelos apóstolos. Esses eram os bereanos. E esse versículo, Atos 17, 11, vai falar exatamente nisso. A nobreza dos bereanos. A nobreza dos bereanos, eles eram considerados nobres não porque eles eram ricos ou de linhagem nobre e real, e sim porque eles eram pessoas simples que buscavam, que eles tinham interesse em buscar nas Escrituras o conhecimento, e ao buscar o conhecimento eles realizavam estudos diários com interesse, com o propósito de examinar as Escrituras para ver passagens se correspondiam com a verdade. Como usar esse dicionário? Qual a melhor forma para usar esse dicionário? O próprio dicionário diz que, a fim de que o leitor tenha um bom proveito sobre essa obra, algumas dicas são válidas. A primeira orientação, a primeira dica é: na definição de cada palavra, de cada expressão escatológica, há algumas abreviaturas. As abreviaturas servem para ganhar agilidade ao consultar as palavras. Cada palavra, ponto 2, cada palavra ou expressão escatológica tem a explicação do seu significado imediato, seguido de explicações e comentários, e muitas vezes em ordem. 3. As obras de referências que há no final de cada palavra, elas estão entre colchetes. Elas indicam outras palavras que fazem parte do mesmo tema, certo? Para facilitar a busca das palavras e expressões escatológicas, no final do dicionário, na página 160, estão todos os verbetes em ordem alfabética, com a indicação do número da página onde é possível encontrar cada uma delas. Algumas abreviaturas para vocês se acostumarem com as abreviaturas. A gente já viu algumas antes. Antes de Cristo, depois de Cristo, AC, DC. Grego, GR, hebraico, HB, latim, LAT, literalmente, LT e outras abreviaturas. Aqui um exemplo como funciona esse dicionário. É bem interessante. A primeira palavra que surge no dicionário é Abaddon. Abaddon, aí tem lá abreviatura, que você já começa a entender que Abaddon é do hebraico e é uma transliteração de Abaddon, quase igual, e significa destruição.
No grego ele é conhecido como apólio e tem o mesmo significado de destruição ou destruidor. E aqui algumas referências bíblicas. Em Apocalipse 9 existe uma referência sobre o anjo do abismo que comanda um bando de gafanhoto proveniente do abismo para atormentar pessoas. No Antigo Testamento, Abaddon aparece pelo menos 6 vezes. Aparece em Jó várias vezes, nos Salmos e até em Provérbios. Nessas passagens, pelo menos 3 vezes, Abaddon é acompanhado da palavra Seol, ou o inferno, sepultura ou além. Então já temos aqui uma referência maior sobre uma palavra, Abaddon, relacionado em várias passagens com sepultura, no caso, destruição e sepultura. Rapidamente, nós já vimos um significado do dicionário, que é a primeira palavra do dicionário. Isso vai de A a Z. Abismo, outro exemplo, abismo. Do hebraico, terron, e do grego, abyssos. E vocês baixem esse dicionário gratuitamente, deem uma olhada. E é muito interessante que você, quando precisar da palavra, você já vai na busca, você já vai na palavra e procura. Eu dei o exemplo da palavra Abaddon, e essa Abaddon também você pode estudar uma palavra relacionada que também é abismo. E aí você tem referências, né? Uma lista enorme de palavras, palavras ligadas à escatologia. Outros exemplos, acabei de falar, abismo, na letra A, abominável da desolação, advento, alfa e ômega, alma, há uma referência em alma em Apocalipse, amigos do noivo, amilenismo, aniquilacionismo, palavra grande, muito importante na escatologia e também em pensamentos teológicos de grupos cristãos ou pseudo-cristãos. Angústia, mas no caso a angústia de Jacó, não qualquer tipo de angústia, mas no sentido mais restrito para a escatologia, sobre a angústia de Jacó. Anjos, aparece muito escatologia. Ano 70, muito importante. Anticristo é um personagem que mexe muito com a imaginação e com os cursos e o entendimento e a pesquisa de escatologia. Alguns personagens históricos, por exemplo, Antíoco Epifânio, Antipas. A palavra A, com a letra A mais importante da escatologia, é Apocalipse. Outra palavra que aparece muito em escatologia, também aparece em Apocalipse e também aparece nos evangelhos, é apostasia. Outra palavra, arcanjo, no caso relacionados a anjos, Armagedon e arrebatamento. Um exemplo de arrebatamento no dicionário é que a origem da palavra arrebatamento ela vem do grego arpazo, ou no sentido de domínio, dominar pela força, capturar, tipo raptar, capturar a força. Essa palavra é usada 14 vezes de várias maneiras no grego. No Novo Testamento, essa palavra tem um sentido também de roubar, carregar, apanhar e arrebatar. No caso da igreja, o arrebatamento seria uma retirada da igreja
do mundo de uma maneira brusca, sobrenatural e inesperada. Esse é o sentido da palavra arrebatamento. A ideia de arrebatamento aparece apenas em 2 textos das Escrituras: 1 Coríntios 15, 51 a 58 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18. Aqui é só para vocês começarem a entender como é que funciona o dicionário. E ele é muito importante porque ele realmente vai tirar a tua dúvida e você vai conhecer até a origem da palavra. Isso é muito legal, pessoal. Vamos lá. Na letra B, que vai de A a Z. Na letra B, vai começar a falar de uma palavra muito importante no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, e também muito importante na escatologia, que é Babilônia. A Babilônia, brevemente, ela foi a capital do Império Caldeu, possivelmente fundada no ano 3000 a.C. A cidade ficava, ao que conhecemos hoje, próximo de Bagdá, no Iraque, às margens do rio Eufrates, e foi um centro comercial muito poderoso da antiguidade. Era uma cidade cheia de beleza e poder. Há historiadores do passado, principalmente na Grécia, há historiadores da Grécia, no caso Heródoto, que falava sobre as seduções e os encantos e as muralhas de quilômetros quadrados da cidade próximo do rio Eufrates. O Império Babilônico, ele destruiu Jerusalém no ano 586 a.C., sob o comando do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor é uma referência de perversão, de soberba, de orgulho. Era um príncipe caldeu e é comparado como um anjo rebelado. Por causa da perversidade histórica da Babilônia, em Apocalipse aparece várias referências sobre a Babilônia, no sentido de que essa cidade era sinônimo de prostituição, e esse sinônimo de prostituição ele é transferido para uma figura de linguagem para ser usado em Apocalipse. Então aqui temos 3 breves exemplos para mostrar o que é o dicionário, e eu aconselho a você que baixe esse dicionário gratuitamente e faça bom uso quando precisar. Em suas pesquisas, em suas dúvidas, vai lá, dá uma pesquisada rápida e você procura pelo verbete e busca as explicações, tá ok? Bom, pessoal, para encerrar esse assunto sobre o dicionário, eu fiz um breve relato sobre o dicionário e a importância do dicionário, e que você faça realmente como os bereanos. Vá lá, dá uma conferida em cada palavra, monta seu quebra-cabeça, tijolo por tijolo, e vamos nessa pegada, tá certo? Aqui eu quero lançar um desafio para que você continue assistindo essa série de vídeos, e nós vamos entrar em provas históricas nos textos bíblicos, e vamos começar por Mateus 24. Antes de entrarmos em Apocalipse e outros textos, nós vamos fazer um exame em Mateus 24. Há vários materiais em Mateus 24. A gente pode fazer uma série em Mateus 24 para depois então ir a Apocalipse com mais segurança e com base em Mateus 24. Mateus 24 é muito questionado por todas as linhas escatológicas, e aqui eu quero fazer um fechamento desse vídeo que falou sobre o dicionário e nos levando a começar os estudos das provas históricas em Mateus 24. E aqui eu queria terminar com uma ilustração para que você
para que você tenha uma mentalidade mais bereana, aquela nobreza bereana de examinar as Escrituras e comparar e buscar e cavar cada vez mais para buscar essas verdades. Esse é o grande desafio. Existe uma ilustração que há uma diferença entre dado, informação, conhecimento e sabedoria. Qual a diferença entre um dado, uma informação, o conhecimento e a sabedoria? Qual a diferença entre esses 4 pontos? Eu diria o seguinte, fazendo um exemplo simples. Se você está num prédio e você viu, olhando para a janela, que caiu uma gota de água no vidro, você pode supor de imediato que aquilo ali pode ser uma chuva, um começo de uma chuva, mas também pode ter sido um pingo de um ar-condicionado que caiu do andar de cima. Então, naquele momento, você só tem um dado, você só tem uma fração de informação. A partir do momento que você examina de perto e você dá uma olhada na janela e vê que está caindo vários pingos lá fora, você já descarta que era um pingo de ar-condicionado e já confirma que é uma chuva. E aí você tem uma informação, você realmente conferiu e viu que há uma chuva. Essa chuva, dependendo do horário, dependendo do mês, dependendo da ocasião, dependendo se o céu estava escuro, se o céu estava claro, você com essa captação de dados, com esse coletivo de dados, você tem a informação. Mas com o coletivo das informações, você sabendo ocasionalmente que aquele horário era normal chover, você já está trabalhando num degrau diferente, você já está trabalhando num degrau de conhecimento. Um conhecimento, você pegou toda a coletânea de informações e você tem um conhecimento. E a sabedoria é saber o que fazer com todo esse conhecimento. O que é que você deve fazer com todo esse conhecimento que derivou das informações e dos dados? Isso é sabedoria. Esta é a sabedoria da nobreza bereana. É você buscar essas informações, dado por dado, informações, conhecimentos, e você adquirir um conjunto maior e saber como usar isso. Saber como usar isso, isso é sabedoria. Sabedoria no sentido prático, tipo sinais do tempo, sinais da segunda vinda de Cristo. Alguns levantam essas questões na escatologia. Há sinais, há eventos, alguns vão dizer que acontecimentos de terremotos, de epidemias, de guerra, esses sinais, eles vão levar você a um certo conhecimento. A partir desse conhecimento você vai projetar seu futuro, você vai projetar seu futuro de uma forma ou você vai projetar o seu futuro de outra forma, dependendo da sua linha de pensamento, como você juntou toda essa gama de conhecimento. Eu fiz uma analogia de um senso comum que muitos ficam buscando sinais, principalmente em notícias de jornais, em acontecimentos externos, em acontecimentos circunstanciais. As pessoas ficam buscando esses sinais e achando que já estão compreendendo que estão no fim dos tempos ou próximo da segunda vinda de Jesus. E se você tem dados confusos, se você tem informações desencontradas, informações que não são consistentes, se você tem uma gama de conhecimento que se encaixa forçadamente, não se encaixa suavemente como escritura com escritura, como deve ser a interpretação, sua sabedoria vai estar comprometida.
porque sua sabedoria vai ser sua aplicação prática da interpretação desses conhecimentos. E se você tem a interpretação dos seus conhecimentos de forma bereana, você não vai estar procurando sinais externos. Então, é um erro buscar sinais externos prioritariamente. Você tem que buscar, em primeiro lugar, evidências internas, escriturísticas, bíblicas, e você deve buscar as circunstâncias externas baseadas na interpretação do conhecimento das evidências internas bíblicas. E aqui, só como uma aplicação final, se você tem um sistema escatológico que você acha que tudo vai piorar, que todos os sinais estão aparecendo e que dentro da sua compreensão, certo? Dentro da sua compreensão escatológica, que todos os cristãos, num grau ou noutro, todos têm sua compreensão teológica. A partir do momento que eu começo a visualizar a médio, longo prazo ou até breve prazo, de que as coisas estão acontecendo e são sinais do fim do mundo, quais serão os seus projetos de vida para a sua própria vida? Para seus estudos, para a sua vida de trabalho, para a sua vida familiar? Quais são suas projeções? Se você tem projeções que tudo vai piorar, se você tem projeções de que o fim está próximo e que não adianta você se preocupar com coisas básicas do dia a dia, como trabalho, como família, como responsabilidades sociais, qual o sentido? Ou você vai ficar o tempo todo em oração, aguardando o fim, e você vai estar totalmente desmotivado para a vida, ou você vai cumprir sua obrigação de continuar seguindo a vida e seguindo as ordenanças do Senhor Jesus Cristo sobre a grande comissão e outras ordens? Você vai continuar cumprindo como quem tem um fardo pesado nas costas? Ou você faz uma revisão do seu conhecimento, faz uma revisão dos seus dados, faz uma revisão das suas informações e busca uma sabedoria que realmente faça sentido para que você caminhe com mais segurança para o futuro. Eu não sei se eu consegui explicar nessa ilustração, nessa aplicação final, mas a dica, resumidamente, é que você faça bom uso das informações bíblicas, dos dados bíblicos. Não fique buscando dados e mais dados extra-bíblicos. Busque dados bíblicos, informações bíblicas, conhecimento bíblico. Extraia sabedoria bíblica para entender Mateus 24, Apocalipse e outros textos. Tá certo? Então, pessoal, eu lanço um desafio que você continue para que a gente estude provas históricas do cumprimento de Mateus 24. Até lá!